Graça e paz, queridos! Já estamos aqui ligadinhos com você no nosso Manto Podcast, aguardado e mais esperado. E vamos embora, estou aqui hoje com minha querida doutora Vitória. Um prazer imenso ter a senhora com a gente. E antes da gente começar já, perguntando algumas coisas a ela, tem uma palavra de Deus para o teu coração também e apresentar os nossos patrocinadores. Isso mesmo, quem está nos ajudando a tudo isso aqui acontecer. Pode soltar aí, meu querido, nossos patrocinadores. Vitória Santos Advocacia. Isso mesmo, doutora Vitória está aí nos patrocinando também. E quero dizer uma coisa para vocês. Tem escritório aqui, olha, em todo canto, viu? Ó, João Pessoa, Caporã, Pilar e no Conde tem logo dois, tanto no Centro Conde quanto lá no Ademário Regis. E eu vou citar um dos números aqui, que é o 83-3222-1414. Entre em contato, você que tem uma causa previdencialista, familiar, tudo, porque não é só aquele advogado que vai ficar. No caso, são advogados associados, então tem advogados para todos os nichos, para todas as causas aí que você estiver precisando. Olha, BPC, que é o auxílio-doença, aquele divórcio, aquele negócio está repreendido, você não vai precisar disso, mas vai que, né? E a gente vai falar justamente isso com ela hoje, a respeito dessa questãozinha que tem gerado um transtorno muito grande no nosso meio cristão, mas independentemente de qualquer coisa, ela vai estar aí para nos ajudar, tá certo? Outro patrocinador que está aí com a gente é Closet Moda Consciente, e pode botar o outro também, já dá aquele Closet Moda Consciente, aí tu vai voltar agora novamente, moda consciente, eita, agora... Moda evangélica. Moda evangélica. Eu vou pegar aqui a colinha. Closet Moda Evangélica e Closet Moda Consciente. A diferença é a seguinte, vê só. Um é bazar, tá certo? E outro é uma moda consciente, é justamente aquela roupa nova, aquela roupa de grife bem bonita para você ir para o culto, tá certo? Então, vê só. Você que tá com aquele dinheirinho curto, você vai lá, entre em contato com ela pelo número 99116-6095, ou vocês seguem também lá no Instagram, Closet Moda Consciente, dá aquele closezinho ali, e eu tenho certeza que vai ser top de linha para você, que quer se vestir bem e quer se vestir legal, procura lá o Closet Moda Consciente, tá certo? Queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos neste podcast que Deus nos concedeu. É o primeiro episódio de muitos, eu creio nisso. E eu quero começar de forma também, nesse momento, orando e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. Você que está comigo, você que está aí na sua casa, você que está no trabalho, ora comigo em nome de Jesus. Fecha teus olhos se você puder. E vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar, Senhor, neste lugar para engrandecer e exaltar o teu santo nome, porque tudo que façamos para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus, e graças a Deus. Gratidão a todos que estão aqui. Eu peço para você deixar seu like, peço para você aí mandar seu comentário, que nós iremos olhar um por um, iremos responder cada um de vocês. E não se esqueça de compartilhar, tá certo? Que é só vitória. Enquanto você compartilha, eu tenho certeza que o céu abençoa você, tá bom? Queridos, eu quero deixar uma palavra de Deus pro teu coração, antes da gente começar a entrevista com a doutora Vitória, mas antes de eu falar algo de Deus aqui para o teu coração, eu quero escutar pelo menos uma palhinha, de quem está hoje com a gente. Eu quero escutar um pouquinho ela, depois a gente parte aí para a palavra e a gente continua numa conversa aí, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você também, porque muitas das vezes nem tudo é espiritual. Eu costumo dizer que tem coisas que são físicas e a gente precisa saber do físico para também sabermos resolver as situações. Por isso que hoje a gente está com nossa doutora Vitória. Doutora Vitória, dê um oi, dê aí a paz, para quem está nos escutando.
Boa tarde. Na verdade, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei, né, de que horas vocês vão escutar. Mas fico muito feliz com o convite. É sempre uma oportunidade muito bacana a gente trocar conhecimento, trocar experiência, partilhar a vida, partilhar as experiências. São sempre momentos muito interessantes. Isso. E para quem não sabe, para quem não conhece, eu já quero que você se apresente dizendo: eu sou a doutora Vitória, né? Tenho isso, tenho aquilo. Vai aí dizendo, porque o pessoal quer saber quem é a doutora Vitória. Depois a gente continua esse bate-papo aqui. Se eu coloco o doutora na frente, tem um peso. Tem um peso. Tem um peso. Eu sou advogada, né? Milito há aproximadamente 10 anos. Estou na advocacia nessa área jurídica há aproximadamente 15 anos, porque desde que entrei na faculdade eu já estava inserida nesse meio. Sim. Algumas pessoas sabem que meu pai é advogado, minha mãe é professora. Então, assim, eu já estava inserida de certa forma. Uma base, você já tem uma base. E o que me passou muita segurança para minha escolha hoje, eu entender que é tão acertada. Mas eu sou advogada, milito muito fortemente na área previdenciarista, trabalhista. Então, seu foco é na área previdencialista. Exato. Previdenciarista, trabalhista e na parte acidentária, que é ali as ações do DPVAT, né? E essas decorrentes dos acidentes, sejam de trabalho ou sejam de trânsito. Eu diria que o forte do escritório, de fato, é esse. A nossa especialidade é essa. Não por isso, nós não atuamos em outras áreas. Então, a gente, como você bem falou, a gente não quer mais divorcia, a gente cuida de guarda, a gente cuida de adoção, a gente cuida ali de alguns, do direito do consumidor, que acontece muito ali um problema no E eu quero dizer, viu, direito do consumidor, eu gosto. Para quem não sabe, para quem não conhece, Pastor Carlos, quando vai comprar uma coisa, meus queridos, eu arrumo uma briga, viu, doutora? Olha, Deus que me perdoe, mas eu arrumo uma briga. Quem gosta de briga é cliente, advogado não gosta de confusão, não, gosta de acordo. Exatamente, mas, queridos, teve um dia desses que eu fui numa determinada loja, que eu não vou falar o nome, aí fui comprar um travesseiro lá, tem um travesseiro em cima, aí tava só disponível um. O que foi que eu fiz? Eu disse: olha, se tá à mostra, eu tenho que comprar, eu posso comprar, né? Porque não pode, a lei diz, não vou saber o artigo, mas a lei diz que se tiver na vitrine, se tiver à mostra, o fornecedor ele é obrigado a vender. Então não adianta você expor uma mercadoria que não quer vender. Se não quer vender, não expõe. Eu fui lá, tal, vem gerente, e eu só sei que deu certo. Saiu com o travesseiro. Saiu o travesseiro. Não sei como, mas saiu. É por isso que é bom a gente saber os nossos direitos. É uma coisa importantíssima. Além de tudo, obviamente, hoje a gente vai ter também um viés religioso, mas é esclarecer o direito, conhecer do direito. Justo. E eu diria mais do que conhecer, é saber a quem perguntar. Isso. Né? Porque a gente não precisa, de fato, saber de tudo, mas a gente precisa saber a quem eu devo perguntar. A quem eu devo recorrer, né? Isso eu acho que é o mais importante hoje em dia. Justamente. Tenho que saber o caminho. E falando de caminho, tem que saber o caminho. Eu quero falar de Jesus para você. Eu quero trazer algo de Deus para o teu coração, porque eu tenho certeza, a doutora Vitória vai ir, vai escutar essa palavra. Todos os que estão aqui também na retaguarda, né? E eu tenho um recado de Deus para você. E o tema, se eu fosse dar a essa palavra, essa reflexão que eu quero deixar para você, seria assim, ó: a graça e o projeto é para você. Eu quero dizer uma coisa para você nesse dia chamado hoje. Vê só, muitas vezes sobre a nossa vida, a gente se pergunta o porquê acontecem algumas situações. E eu quero dizer para você que essas situações que acontecem sobre a nossa vida têm um propósito. Tem um propósito do céu sobre a nossa vida. Mas, pastor, aconteceu uma coisa que é ruim, que eu não esperava, mas eu quero dizer que isso é um propósito de Deus para a sua vida. E onde é que a gente pode falar sobre isso? Eu quero falar para você aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Você que tem sua Bíblia aí na sua casa, pega ela, abre aí a palavra do Senhor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 8. A Bíblia vai dizer que Noé, porém, agradava ao Senhor com sua vida. Acredito que meu querido colocou aqui, vai estar uma tradução um pouco diferente da minha, e eu vou falar a respeito dela. Vamos para a tela aqui comigo. E chamou Deus a expansão dos céus, e no caso era o verso 6 e o 8. 6 e o 8. 6 e o 8.
Ele colocou aqui, agora a gente vai para a tela. 6 e o versículo 8. Isso, vê só, e essa tradução é que eu gosto dela, porque tem uma entonação melhor para a gente ver. Ó, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então eu vejo aqui que o céu, que Deus, ele olhou assim e disse assim: rapaz, eu gostei de fulano, eu gostei de Noé. E é justamente isso que eu quero dizer para você, que muitas das vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e se pergunta: mas alguém não gosta de mim, alguém não vai com a minha cara, e isso acontece muito e você sabe disso. Isso muitas das vezes mexe com o seu coração, isso muitas das vezes deixa você triste, mas eu quero dizer que os céus, ele olhou para você e achou graça em você. Mesmo que alguém não goste, não queira, não vá com a sua cara, mas tem um Deus no céu que está dizendo: eu gostei de você, eu fui com a sua cara e eu quero fazer um projeto sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que Deus iria agora fazer um projeto na terra e ele vai escolher uma pessoa para esse projeto. Ele vai escolher Noé para esse projeto. E o projeto era a construção de uma arca. Iria ter um dilúvio e Deus escolheu alguém para justamente fazer essa arca. E essa arca quem vai fazer é Noé. E Noé fazendo aquela arca, enquanto ele fazia a arca, a Bíblia vai dizer que ele estava na cidade anunciando o dilúvio. Enquanto Noé anunciava aquele dilúvio, tinha alguém que não acreditava, tinha alguém que caçoava dele, tinha alguém que dizia: são doidos, são velhos, não acredite nele. E muitas das vezes acontece isso na minha e na sua vida. A gente tem um projeto, a gente tem algo de Deus, mas muitos não acreditam em mim e em você, muitos não olham para mim, para você e nos despreza e dizem assim: essa daí não vai chegar a lugar nenhum, essa daí não vai chegar a lugar nenhum, mas o céu continua dizendo para você: quem escolheu você foi eu e o projeto eu entreguei a você. Eu quero dizer para você o seguinte: muitas das vezes a gente fica se indagando ao Senhor: mas Senhor, ninguém acredita, ninguém confia, sendo que a gente tem que lembrar e entender que o projeto, quem entregou foi Deus para você. Então quem tem que acreditar no projeto não é A, não é B, não é C. Quem tem que acreditar no projeto é você. Assim quando José sonhou e alguém e os seus irmãos não acreditaram nele, até quiseram matar. Porque quem tem projeto de Deus, muitos vão se levantar com inveja, muitos vão querer lhe matar, muitas das vezes não fisicamente, mas espiritualmente, com alguma palavra, com alguma coisa, dizendo que você não vai conseguir. Porém, Noé sabia o Deus que tinha chamado ele, Noé sabia do Deus que tinha convocado ele para a guerra, e ele vai continuar fazendo aquela arca, não vai ter ajuda de ninguém. E eu quero dizer isso para você: muitas das vezes os nossos projetos não serão entendidos nem compreendidos por quem está perto da gente. Muitas das vezes nossos amigos vão embora, muitas das vezes os nossos amigos vão correr, mas você tem que se lembrar que tem um Deus que entregou o projeto para você. Se ele entregou o projeto para você, ele sabia que você tinha competência e capacidade de resolver. Então Noé continua ali fazendo a arca e chega o grande dia, o dia do dilúvio. E quando esse dia chega, meus queridos, o dia do dilúvio chega, me traz a recordação que alguém vai bater na porta, alguém vai pedir para entrar, sendo que o tempo tinha se esgotado. Eu quero dizer uma coisa para você: acredite no projeto, foque no projeto, saiba que o projeto de Deus para a sua vida é grande, e por ele ser grande alguém não vai acreditar, e por ele ser grande alguém vai desprezar. E eu quero dizer uma coisa: os de perto, eles nunca vão acreditar no seu projeto. Eu lhe provo isso. Você que tem um comércio, você que é um empreendedor, já se perguntou que os teus amigos, aqueles que estão perto de você, muitas das vezes não são eles que vão lá comprar? Se você tiver uma padaria, teus amigos vão preferir ir numa padaria mais cara, que o preço do pão é mais caro, do que comprar de você, porque eles não querem ver você crescer. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não para, não desista, permaneça na posição, porque o Deus que lhe chamou, o Deus que está com você é maior e é mais forte. Amém, meus queridos? Deus abençoe você. Fica com essa palavra, que Deus continue lhe abençoando e não desista, porque eu tenho certeza que o céu, ele lhe viu, gostou de você e vai tomar providência. Não precisa você se justificar, porque tem um Deus cuidando de tudo. Amém? Depois de uma palavra dessa, Glória, eu vou até me aventurar. Eita, Glória. De fato, não tenho a sua experiência, nem a sua expertise, nem a sua
inserção, de fato, dentro da religião, mas acho que, para complementar, é uma coisa importante que eu escutei há um tempo atrás e que fez muito sentido para mim. Sim. Deus não une pessoas, Isso. Deus une propósitos. Então, quando você fala de projetos, eu entendo que seja exatamente isso. São os projetos que aquelas pessoas que Deus realmente trouxe para a sua vida e manteve elas na sua vida é que vão lhe ajudar a seguir com aquele propósito que você tem, a seguir com aquela sua missão de vida. Isso é muito importante, a gente enxergar isso e realmente ser resiliente e ser até subserviente com Deus com relação a isso, a aceitar, né, as pessoas que chegam perto e que permanecem, e aquelas que se vão, que a gente até queria que estivessem ali conosco, mas que é muito mais importante para Deus que elas se afastem do que elas permaneçam em nossas vidas. Isso é muito importante. Acho que eu escutei isso, fez muita diferença na minha vida e acredito que possa fazer na vida de outras pessoas também. Justamente. Pessoas, elas são muitas das vezes complexas. As pessoas, elas têm um ego muito grande e a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, pessoas que são irrepreensíveis, pessoas que não querem ver o bem da outra pessoa, mas sim somente a si mesmo. Mas eu creio que Deus, ele vai chegar com providência e vai afastar quem tiver de afastar da sua vida. Eu quero trazer agora, mudar um pouquinho esse contexto, mudar um pouquinho o cenário, continuando na mesma vibe aqui, em nome de Jesus, né? E eu quero trazer, falando disso, se a senhora tem algum caso, um caso que a senhora pegou nesse trajeto de advocacia, que lhe marcou, que lhe trouxe... Até hoje a senhora pensa assim, eita, tal caso, tal situação me gerou uma tristeza, eu fiquei comovida ou coisa parecida. Aconteceu esse caso que lhe marcou? Veja só, ao longo dos meus 10 anos, eu diria, na verdade, dos 15 anos que eu estou inserida, né, nesse contexto jurídico, muitos casos já me marcaram, tanto por me trazerem ali uma alegria enorme, e outros por causarem em mim uma certa angústia e até uma tristeza com o judiciário, pela lentidão, pelas decisões que nem sempre são justas, mas 2 casos, inclusive recentes, me chamaram a atenção. Acredito eu que nesse ano, né, nós tivemos lá no escritório um processo de adoção, né, que foi encerrado. E aí eu recebi da cliente, inclusive lá no Conde, recebi da cliente um vídeo da genitora, da mãe, filmando a criança e ela chorando ao receber o papel, né? Ela chorando ali, se emocionando muito, tanto a criança quanto a mãe. Isso mexeu muito comigo, né? A gente percebe que é exatamente a nossa função, a nossa importância dentro do direito, restabelecer ali aquela realidade, aquela relação familiar. Então, assim, a adoção, e esse vídeo em especial, filmando a criança, recebendo a notícia, sensibilizou não só a mim, mas todo o escritório. A gente assistiu, e cada vez que a gente assistia, a gente se emocionava muito, e a sensação de dever cumprido é muito forte, né? Quando a gente recebe esse tipo de resultado de um processo. Sim, sim. De outro lado, também... E toca por ser família, né? Teu laço familiar, isso. Você se coloca também como a parte da família, do caso. Traz muita força para o advogado vocacionado esse tipo de resultado, né? A gente é contratado normalmente para resolver problemas. Muito difícil a gente ser contratado para minimizar ou para evitar os problemas. Sim. A regra é que o advogado ele venha realmente apagar o incêndio e não evitar que ele aconteça. Então, é muito importante que a gente tenha esses resultados e isso, de certa forma, massageia ali o advogado, fazendo com que ele tenha forças, né, para se manter ali, porque, de fato, não é fácil. É uma profissão que exige muito do emocional, a gente escuta muito das fragilidades humanas, a gente dá vulnerabilidade humana, dá vulnerabilidade da saúde. Então, assim, a gente está sempre nessa... audição, né? Nessa escuta das pessoas e dos problemas. Mas essa foi uma absolutamente feliz e que me deixou muito, muito entusiasmada. Mas eu já tive diversas outras que não foram tão boas. E não só pelo resultado, não necessariamente pelo resultado, mas pela demora. Né? O que mais me entristece no judiciário não é o resultado por si só, mas é porque, às vezes, quando o resultado chega, às vezes é tarde demais.
A lentidão. A lentidão. Então, eu tive duas. Uma que me marcou muito porque foi um processo que demorou ali quase 2 anos. Meu Deus. E a pessoa tinha um problema cardíaco e estava em busca de um benefício previdenciário. E ela veio a falecer na véspera do meu aniversário. Então, isso para mim ficou muito marcado, porque foi 1 mês após a concessão do benefício. Sim. Ele demorou 2 anos para receber. 1 mês após receber, ele faleceu exatamente de um problema cardíaco. Entendo. E foi exatamente na véspera do meu aniversário. Eu amanheci meu aniversário com a notícia. Então, e era uma pessoa que eu encontrava, era um cliente que eu encontrava, que para mim já não era mais cliente, era sim, amigo. Sim. Né? Toda semana a gente já tomava um cafezinho, comia um bolo, conversava, já não era mais um cliente. E aquele envolvimento, esse envolvimento é muito forte do advogado com o cliente, e aquilo mexeu muito comigo, né? Eu fiz tudo, o judiciário foi lá, concedeu, mas ele não vai curtir. Não vai curtir. O problema, muitas das vezes, é isso. É você esperar tanto por uma coisa e, infelizmente, você não aproveitar daquele benefício, né? Realmente é complicado. Mas então, eu assim, passaria uma vida contando história, viu? Porque história é o que não são falta. vários casos marcantes. Mas esse, pela questão, eu acredito que marcou por conta Inclusive, do seu aniversário. Pela data. Eu lembro muito, falo muito dele até hoje. Ele, tenho certeza que escuta minhas histórias sobre ele, porque foi maravilhoso. Foi uma amizade que a advocacia me deu. E que me dá muitas amizades. A advocacia me traz muitos amigos, os clientes se tornam muito amigos. E isso é muito positivo, né? Isso é muito, muito massageador novamente, Sim, né? sim. Me mantém viva dentro da advocacia. Isso é muito bacana pra gente. Doutora Vitória, falando sobre laços de família, falando sobre essa questão de parentesco, recentemente e ultimamente está acontecendo muitos casos de agressão, de feminicídio, né, dentro dos lares. E, infelizmente, eu já deixo até uma certa nota de repúdio, né, a muitas das vezes pastores que incentivam. Essa fala pode até surtir um efeito ao contrário, mas que em nome de Jesus os amados entendam. Minha nota de repúdio a muitos pastores que escutam algumas histórias e até passam a mão por cima dizendo, mas Deus mandou você permanecer em tal caso. Antes de eu continuar a pergunta, já dando esse adendo e abrindo um parênteses, já é pastora. Foi promovida. Forte, viu? Meu Deus, vai ficar registrado esse dia. Doutora Vitória, imagine a cena. Eu quero trazer aqui um ambiente e a cena. Eu, quanto pastor, chega uma ovelha minha, uma mulher, dizendo que está sofrendo agressão dentro de casa, pelo seu esposo, pelo seu marido, que chega, que abate, que a agride. E eu não estou falando aqui de um homem que chega bêbado ou coisa parecida. Estou falando de uma ovelha minha, de uma mulher que chega para contar que seu esposo está abatendo, está ali maltratando, porque a violência não é só fisicamente, mas também psicologicamente. O que a lei, entenda a pergunta, que essa daqui não está programada, mas imagine aí, eu, quanto pastor, dizer para ela, permaneça, porque Deus não quer que você separe. Por algum acaso, esse caso for parado na delegacia, o que acontece com o pastor que passa a mão sobre essas situações? Veja só, pastor, existe uma imunidade religiosa muito forte, né? De fato existe aí, a gente deve fazer essas ressalvas, mas um outro ponto importante é que se coloque na posição de que... É porque quando a gente fala em violência contra... Eu vou falar violência doméstica, Sim, né? Quando ela vai falar, eu vou novamente pegar a palavra antes dela falar. Estamos falando sobre a lei. Eu estou falando quanto pastor, porque são situações que acontecem novamente, são situações que acontecem de agressões dentro dos lares. Aí eu estou fazendo aqui a pergunta, se eu sou uma pessoa que estou punindo, estou passando a mão sobre essa agressão. O que a lei fala sobre isso? Pronto. Como eu tinha dito, existe uma isenção ali quando a gente fala de religião, de fato existe. Mas a gente tem que esquecer da codificação, né? Do que a gente está falando do crime, da tipificação. Pense se fosse um atropelamento,
né? Esqueça que é uma violência Sim, doméstica. sim. E o pastor toma conhecimento de um atropelamento, de uma lesão corporal, de um homicídio. O pastor não ia falar. Aconteceu um crime. Exato. Então, assim, a gente relativiza a violência doméstica por uma questão social, uma questão estrutural. Sim. Né? Só que quando a gente fala de um crime, outro, a gente não relativiza. Né? Então é importante. O pastor falou logo, a frase de abertura foi uma das mais sábias que eu escutei. Nem tudo é espiritual. Isso. Pode ser, mas nem tudo é. Nem tudo então, quando a gente coloca nessa perspectiva tem um lado de que físico da coisa. Exato. Se é uma confissão, não, porque de fato existe a situação, a agressão. Me fugiu a palavra, mas existe eu vou dizer assim, a entidade religiosa é resguardada. Sim. Né? Porque é uma confusão. O padre também não vai falar, né? O pastor não vai falar, porque houve... A ética ministerial não me faz falar. Mas a gente tem que ter algum cuidado... se a gente está fora da instituição, não pastor Carlos, mas se fosse Carlinhos, se fosse Carlos, há uma diferença, né? Vitória Advogada, como pessoa, escuta... Eu independentemente do meu cargo eclesiástico ou minha posição na sociedade, mas como pessoa. Como pessoa. É importante, por exemplo, eu não posso, né? A ética, a lei do advogado proíbe o tudo. Qualquer coisa pode ser confessada para o advogado, né? Após a prática do ato, há uma confissão e a confissão o advogado leva para o túmulo. Quando a gente se confessa com um pastor, com um padre, que de fato existe ali uma vinculação às entidades religiosas, de fato não há essa vedação de partilhar aquela informação. O médico, da mesma forma, existe ali o sigilo cliente, o paciente médico profissional, que também não permite que ele faça. Inclusive, saiu uma decisão hoje ou ontem, né, reiterando que os médicos não podem partilhar essa informação, seja de um abuso, seja, infelizmente, um estupro, mas é uma decisão da parte, não do profissional. Né? Então, em tese, não haveria punição, né? Sim. Em tese não haveria punição porque a lei lhe resguarda. Mas eu acho que a punição ela é social, eu diria até divina, né? Porque existe uma obrigação social de todos nós com as pessoas. É uma obrigação de solidariedade com o próximo. A senhora, quanto mulher, quanto advogada, qual a sua visão sobre isso? E até um conselho que a senhora daria para essas mulheres que hoje passam por essa violência, e eu quero que a senhora faça isso olhando para a câmera. Pronto. Um primeiro ponto é atentar que a violência ela não é apenas física, né? Existe uma violência patrimonial, existe uma violência social, existe uma violência afetiva, emocional, e uma das últimas que é a violência física. Então, os primeiros sinais, existem delegacias especializadas em defesa da mulher, existem pontos de apoio para a orientação às mulheres. A gente está construindo um Hospital da Mulher aqui em João Pessoa, que vai ser, se Deus permitir, referência. Então, é uma coisa importantíssima. A gente vai ter mais um ponto de suporte. A gente tem CRAS, a gente tem CAPS, a gente tem... E é importante registrar. Todo e qualquer órgão público, ele pode lhe recepcionar, ele vai lhe orientar. O servidor público, ele tem essa função. Não só o servidor público, eu diria que todos os advogados, mesmo que não seja especialidade, não é minha especialidade, por exemplo, mas é importante que a gente tenha uma capacitação mínima para a gente poder saber acolher aquilo que eu disse mais cedo. A gente não precisa saber resolver, mas a gente precisa saber a quem perguntar. Isso. Então, o pastor precisa, o padre precisa, o advogado precisa, o médico precisa, e todos nós... Saber direcionar para poder buscar. Enquanto sociedade, precisamos ter esse conhecimento. Então, assim, aos primeiros sinais, busca um auxílio. Hoje em dia, até os restaurantes e bares, eles têm ali alguns meios de você... Um drink que tem um nome já de pedido de socorro. Existem sinais... Tem a questão daquela ligação pedindo uma pizza, né? Exatamente. Então, assim, já existem diversos meios. Eu sei que não é fácil, né? Eu imagino, na verdade, que não seja fácil sair desse ambiente de dependência, de violência, seja física, emocional, financeira, mas sempre é possível e nunca é tarde. Então, assim... buscar apoio emocional, buscar apoio psicológico, buscar apoio religioso, espiritual é importante, buscar capacitação técnica, conhecimento. Eu diria que, em resumo, eu buscaria informações, porque o conhecimento é o que liberta todo mundo. Então, é o conhecimento que vai libertar, vai lhe permitir
né? E é uma delegacia, e é um CRAS, e é um CAPES, e é um ponto de apoio à mulher, né? Então, seria, de fato, o conhecimento. Pesquise na internet, veja quais são os números, veja qual é o melhor horário, veja que existem diversos subsídios, inclusive valores que a gente pode receber. Isso é importante. Para que a pessoa tenha um auxílio moradia, enquanto um benefício não sai. Uma pensão alimentícia não sai, a gente pode pedir a separação de corpos imediata, o afastamento do agressor de dentro da residência. Então, essa mulher que ela está sofrendo essa violência, ela pode ser resguardada pelo Estado, né, financeiramente também. Então, assim, hoje em dia, existe uma tensão. Infelizmente, a pandemia ela aumentou, né, o índice de feminicídios e de violência doméstica, de modo geral. Infelizmente, isso foi, inclusive saiu essa semana, acredito que uma pesquisa de São Paulo, falando sobre índices altíssimos do feminicídio lá. Então, assim, é importante que a mulher ela conheça quais são os seus direitos. E hoje em dia, no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, a gente consegue já achar muita coisa. Para a gente não precisar, por exemplo, chegar ao limite do que é uma lei hoje, que foi recentemente aprovada, que é de um benefício para os filhos de vítimas de feminicídio. Isso, eu vi. Exato. Então, é uma coisa que veja que é o extremo. Né? Já é a vítima, a vítima da vítima, né? Já é uma vítima terceira, não apenas aquela que sofreu ali com o crime, né? Então, são os filhos, são às vezes dependentes, de modo geral, nem sempre é filho, mas são os dependentes que viviam ali dentro daquele convívio familiar. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento. Busque pessoalmente, presencialmente. Eu, inclusive, me coloco sempre à disposição nas redes sociais, no WhatsApp, em absolutamente todas. Tiro dúvidas, né? Não sou aquela advogada que vai cobrar consultas para tirar dúvida. Não faz meu estilo. Não consigo. Então, assim, tiver uma dúvida, pergunta, manda uma mensagem, fala no direct, fala no WhatsApp. Se eu souber, se eu estiver disponível, eu respondo 24 horas por dia. Eu respondo mais de madrugada do que no horário comercial, inclusive. Então, assim, tem uma dúvida, tem um receio. Ah, Vitória, eu fui agredida. Qual é o primeiro passo, né? Sim. Então, assim, primeiro passo, se você tiver condições, de fato, ir à delegacia da mulher. Mas aí eu não tenho, Vitória, porque ele está me prendendo aqui. Então, a gente vai ter que levar a polícia à sua casa. Né? Qual o melhor horário? Qual é o horário que ele vai sair? Então, isso pode ser feito de forma absolutamente... Tem que fazer uma estratégia. Exato, para que minimize o dano, porque o dano ele vai existir, ele já existiu. A partir do momento que a gente inicia com a violência, seja física, emocional, patrimonial, qualquer que seja, e o final, enfim, qualquer que seja a violência, já houve o dano. Então, o que a gente precisa agora é minimizar os danos que foram causados. Em meio a isso, em meio a essa situação, eu já quero também profetizar sobre a sua vida, que Deus vai lhe libertar. Muitas das vezes a gente está aprisionado a certas situações e eu costumo muito a dizer, quem me acompanha sabe, cuidado para você não estar, de alguma forma, somente recebendo algumas migalhas e achando que aquilo ali você merece realmente receber. Mas eu creio que Deus ele vai abrir a sua mente, vai ser gerado um conhecimento, você vai receber uma visão de águia, porque a visão de águia é aquela visão que você não vê agora, mas vê o além, vê o posterior, e eu creio que Deus vai lhe libertar. Doutora Vitória, essa semana, esse mês agora, eu passei por uma situação que pegaram a minha foto, pegaram o meu nome, fizeram um WhatsApp e começaram a pedir dinheiro. Ultimamente está acontecendo muito isso. E mediante a isso, que eu fui vítima disso, fez um BO e tudo mais, nesse adendo, o fake news. Fake news é algo que é muito alto o nível de fake news. E o fake news eu costumo também a dizer que tem muita gente que se utiliza para estar falando o que não sabe, espalhar informações falsas, que muitas das vezes não é todos que pegam um celular para fazer a fake news, mas também a gente sabe que é aquela fofoca, aquele negócio, que também eu acredito que é crime, né? Falar o que não sabe, é crime. Né? Então os irmãos aí, vigiem na terra, em nome de Jesus, não tá falando o que não sabe, você tem que saber do que tá falando, e mesmo assim, a gente não pode falar tudo não. Mas sobre o fake news, doutora Vitória, o que a lei fala sobre isso, como ela pune essas pessoas que a praticam?
Pronto, vamos lá. Eu vou aproveitar para falar sobre o golpe também, né? Eu recentemente também fui, né, vítima de um golpe exatamente igual ao seu. A diferença é que, acredito eu, que... Então, no caso, a senhora foi alvo também de fake news? Fui alvo também. De um golpe. Veja, o fake news seria uma informação, seria uma notícia falsa, né? A tradução literal seria notícia falsa. Notícia falsa. Eu fui vítima, e acredito que você também, de falsidade, de falsa identidade, na verdade. Falsa identidade, isso. É um crime de falsa identidade. Então, fomos vítimas disso. E as pessoas que sofreram ali, que porventura tenham sofrido o golpe, efetivamente tido algum prejuízo, podem ter sido vítimas de estelionato ou algum outro crime similar. De fato, o direito criminal não é a minha especialidade, mas ainda assim conheço, porque inclusive fui vítima, né? Então, precisei ali conhecer um pouco mais, me aprofundar um pouco mais. Mas hoje há uma linha muito tênue, na verdade, que divide a liberdade de expressão, né, aquilo que eu posso falar, e aquelas notícias falsas, né, que é aquilo que não foi efetivamente investigado para ser colocado na internet. Algumas notícias são, de fato, estão ali enquadradas apenas em liberdade de expressão, são opiniões, a gente tem isso, é um direito constitucional, mas existem outras que a gente precisa ter cuidado, né? Existe o crime de injúria, calúnia e difamação, que são ali quando a gente agride uma outra pessoa na sua personalidade, ali. No caso, se alguém se levantar, a gente tá falando antes, a gente não tá ainda na fake news mesmo, mas a gente tá falando também na questão do crime contra a outra pessoa, não falar, não levantar uma calúnia, é isso que a lei tá dizendo. Se essa pessoa fizer isso, eu posso ali entrar na justiça? Isso, já existe a previsão legal para isso, então a gente precisa se atentar, né? É muito importante que esse convívio social seja feito com o devido cuidado. Mas, mais do que isso, né? Por que eu preciso registrar publicamente algo que não é verdade? Até onde vai... Isso é uma pergunta que não tem resposta, tá? Então, assim, até onde vai a minha responsabilidade ao divulgar, ao ser o primeiro que vai divulgar, e ao replicar, né? Não é só quem criou, mas quem replicou. Então, hoje existe uma divergência muito grande. Não tem como a gente conversar hoje, assim, a fundo sobre isso, porque não está pacificado, né? Não é uma decisão de um juiz que, eu vou dizer assim, bater o martelo. Não, ainda, infelizmente... Vai de cada caso. Vai variar. Vai da cabeça do juiz, o que ele determinar ali. Não necessariamente, mas vai do caso, porque os casos, apesar de parecidos, eles nunca serão iguais. Sim. Então, é importante que, de fato, acontecem de formas diferentes. É importante que o juiz tenha liberdade para analisar o caso e decidir de acordo com aquelas particularidades. Porque, apesar dos casos serem parecidos, como regra, os casos não são iguais. Então, de fato, há essa necessidade, né, de avaliar o caso, entender efetivamente o que foi que aconteceu. Nesse caso seu, não. Do golpe, não, né? De fato, ali houve um crime já consumado com a intenção de má-fé. Então, houve a intenção do golpe. Então, até a intenção, ela precisa ser avaliada com a devida atenção. Então, eu não tenho, de fato, como me aprofundar sem estar estudando um caso específico. É um caso em específico, justamente. Passei por isso, graças a Deus, não teve tantos danos colaterais, porque eu fui ali, já avisei aos meus seguidores, então teve aquela pausa. Eu disse, rapaz, nem eu que estou precisando, estou pedindo dinheiro, o pessoal tá lá, rapaz. Eu fiquei indignado realmente com essa situação, mas assim, realmente a punição seria de caso para caso. Exato. A punição é bem individualizada, inclusive porque pode haver casos em que há necessidade de punição, outros que não. Inclusive porque, do mesmo jeito que você foi vítima de alguém se passar por você, pode ser que a pessoa que possivelmente estivesse criando aquela fake news nem seja ela, já seja alguém se passando por ela para criar uma falsa terceiro. Notícia. Exato. Então, assim, é muito importante a gente avaliar caso a caso para a gente não ser injusto, né? Isso. Então, isso é importante. Justamente. Realmente é algo que traz um pouquinho de revolta, assim, porque alguém fazer uma coisa no seu nome, você fica indignado, e principalmente por não saber quem é a pessoa. Você, não é fulano, a gente assim, é fulano, rapaz, eu tô com raiva de fulano, mas sem saber quem é, a gente realmente traz uma raiva no coração, mas tá repreendido no nome de Jesus, né? Então, assim, a senhora já foi alvo de fake news, né, também. Agora a questão da fake news mesmo. Se alguém já levantou alguma informação falsa sobre a senhora, já postou alguma coisa, houve uma conversa, algum comentário, alguma coisa, a senhora já foi alvo de fake news?
Teve algum dano colateral? Se tiver acontecido, não chegou aos meus ouvidos. E quem me conhece, assim, não vai ter muita dúvida, não. Assim, as pessoas que são próximas a mim, elas me conhecem, então qualquer história inventada, qualquer coisa que vá parar na boca aí do povo, assim, vai ser irrelevante. Eu costumo dizer justamente isso. Quem me conhece, eu acredito que eu sou muito transparente. Eu gosto de ser, eu digo assim, olha, quem estiver esperando que Pastor Carlos seja aquela pessoa que bota o terno, bota o paletó, coloca uma máscara, é isso aqui, eu digo não. Eu vou ser o que eu sou aqui, eu sou ali, eu sou além. Porque quando eu pisar na bola, ou melhor dizendo, não pisar na bola, mas quando alguém dizer, Pastor Carlos fez isso, aí eu já vou lá e dizer assim, não, ele não teria capacidade disso, porque eu sei até que ponto ele vai. Ele é assim, ele faz isso, ele faz aquilo, mas isso daí... Então é bom a gente sempre transparecer quem a gente é, né? Isso é até um ponto que a gente pode... Como se prevenir de uma fake news? A gente não precisa se justificar para quem não nos conhece, mas quem nos conhece sabe até que ponto a gente vai. O pastor falou agora exatamente sobre isso. Quando aconteceu comigo, de eu ter sido vítima do golpe, e ali acontecer de alguns clientes meus, pouquíssimos, mas aconteceu de um cliente meu cair, né, nesse golpe, e aí eu fui com ele à delegacia, fui acompanhar, e aí o delegado, obviamente, apurando, né, na função dele, perguntou, né, se de fato, inclusive de forma afastada, porque é a função dele, se existia a possibilidade de eu ser, de fato, a pessoa ali responsável por trás. Mas, assim, eu fui tão calma, com tanta certeza de que, além, obviamente, de eu ser inocente, de que o meu cliente teria a mesma certeza. Então, o meu cliente, obviamente, respondeu, de jeito nenhum, não tem a menor chance. A minha advogada, eu advogada dele há tantos anos, né? Então, isso é uma coisa que de fato, dá tranquilidade, né? Apesar de todo o estresse da situação que houve à época, mas deu muita tranquilidade. A minha certeza, né, de que os meus clientes me conhecem, de que os meus amigos me conhecem, né? Então, isso deu muita tranquilidade para mim na época. Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar um pouco, mais assim, inclusive, do que ao social, mais assim, na verdade, do que entre os seus pares. Mas ser verdadeiro, de fato, traz uma certa tranquilidade. Isso. Então, eu sempre costumo dizer, quem anda com a verdade não tem medo das mentiras, de quem se levanta. Não precisa você se justificar para ninguém, se você anda com a verdade. A mentira, ela tem perna curta, uma hora ou outra, a verdade vai chegar. E eu profetizo sobre a sua vida, viu? Que aonde a mentira chegou primeiro, vai chegar a verdade. E as suas expectativas, doutora Vitória, aí, para o futuro? O que é que o futuro lhe aguarda? Pastor, eu sou muito sonhadora. 2024, o que é que tá preparado? O que é que tem? Qual é a caixinha de surpresa? Cheio de novidade. Algumas a gente pode declarar, outras ainda não. Sim. Mas espero que 2024 seja um ano de muitas realizações na minha vida e de muita novidade, né? A gente tem ali alguns projetos de expansão do escritório, a gente tem ali alguns projetos de agregar outras áreas profissionais à minha vida e ao escritório também. Então, tenho alguns planos, outros também pessoais, enfim, que acredito que por hora não vem ao caso, mas eu sou muito sonhadora, muito sonhadora. Para mim, tudo é possível. Eu acredito nisso. De onde eu parti para onde eu estou, eu realmente consigo ver que tudo é possível. Deus é muito sábio, Deus é muito bom. Ele foi muito bom na minha vida. Entendo. Ele me trouxe muitas alegrias, muitas mais do que eu imaginaria ter. Então, eu sonho com tudo e qualquer coisa e acredito que tudo é possível de ser realizado. Então, para mim, eu espero que 2024 seja positivamente surpreendente. Eu vou fazer um bate-bola com a senhora agora. Esse bate-bola. Eu tô aqui abrindo algumas perguntinhas para fazer a ela. Eu ia fazer ela escolher os números, mas vamos lá. Não vou fazer vários aqui agora. Vou fazer vários. Vixe Maria. Bate-bola com a doutora Vitória. Eu falo algo e ela vai falar assim o que vier na mente dela. O que vir é para ser dito. Gente do céu. E só vitória. Amém. Seus medos são? Meus medos são me distanciar, né? Ficar isolada, ficar só. Eu diria que o medo meu maior é ficar sozinha. Ficar só. Um arrependimento.
Rapaz, não tem aberto mais escritórios. Dinheiro. Importante, é socialmente importante. Um animal. Ai, cachorro, gato, tudo. Eita, Adoro. não tem restrição. Nenhuma. Eu não respeito. Preconceito, pessoas preconceituosas. Um talento seu. Uma coisa que a senhora faz aí que ninguém sabe. Rapaz, eu tiro onda. sou engraçada, tiradora de onda. Eu diria isso, meu maior talento. Um filme e porquê dele? Um filme. Eu vou fazer agora um bem empreendedorismo feminino. Tem um filme que se chama Não Sei Como Ela Consegue. Né? E é um filme que eu, quando assisti, há alguns anos atrás, eu me identifiquei muito. Eu me identifiquei. E acho que todas as mulheres que empreendem, né, poderiam assistir. Seria muito agregador. Muito agregador. O que lhe faz chorar? Eu sou chorona, pastor. Eita. Tudo é alegria, tristeza, um gatinho miando, tudo. Eu sou chorona. Qualquer coisa sou você já tá sensível, chorando. sou sensível. O que é família pra senhora? Tudo. É minha base. É porque é o motivo de eu estar aqui hoje. Sim. O hobby favorito? Advogar. Meu trabalho e meu hobby são os mesmos. Então, trabalhar pra senhora é bom demais. Se a senhora fosse um animal, qual é que seria? E o porquê que seria ele? Rapaz, eu diria que eu seria um cachorro, porque eu sou meio manhosa, gosto de estar perto me roçando perto das pessoas. Saudades. Saudades. De quê? Da minha ou de infância, da minha infância. Eu curti muito a minha infância, curti muito demais, me diverti muito, brinquei pra caramba. Inclusive, me bateu saudade um dia desses e eu acho que seria o mais próximo. Um lugar preferido? Meu lugar, minha casa. A casa. Minha casa, é meu lar, Acho que eu já sou ao contrário, acho que eu gosto mais da rua. Sabe, assim? É meu refúgio, é meu forte. É o lugar onde eu sou... Eu me restabeleço lá. Eu pego força de novo e vamos de novo. Vamos embora. A senhora morre de rir quando... Rapaz, do mesmo jeito que eu sou fácil de chorar, eu sou fácil de rir. Então, eu gosto de rir. Eu fico rindo por tudo. Eu também sou meio boba para essas coisas. Então, Seu sonho é? meu sonho é me manter ajudando as pessoas e a sociedade, contribuindo para a sociedade, seja através da minha profissão, seja através de atos sociais, mas eu acredito que eu contribua e gostaria muito de continuar contribuindo. Não vive sem? Não vivo sem... Rapaz, não vivo sem eu, viu? Não sei, assim, não vivo sem. Eu acho que eu não vivo sem... Essa me pegou. Volte ela no final, que eu lhe respondo. Pronto. Um preconceito. Um preconceito. Pastor, eu me vejo pouquíssimo preconceituosa. Eu diria que eu tenho preconceito de pessoas preconceituosas. Pronto. Muito interessante. Soube se sair. O mundo está... atordoado, confuso e raso. Se definir uma palavra. Otimista. Otimista. A maior conquista que a senhora teve até hoje? Eu diria que hoje foi mais que ontem, menos que amanhã, e todos os dias eu tenho a maior conquista da minha vida. É o meu hoje, é viver o hoje. Qual a sua música favorita? Aí você me pegou, porque eu gosto de tudo. Pegou, porque eu vi a senhora postando esses dias, assim, até uma playlistzinha assim, pra saber o que ela ia escutar. Acabou com o formalismo, me despi agora, tirou a doutora Vitória, deixa só o Vitória. Vamos embora. Adoro um forró, adoro um brega, adoro um pagode. Vamos escutar. Nos meus stories vai ter Benito de Paula, Desejo de Menina. Meu vai Deus. ter Bonde de Forró. Olha, é melhor eu nem registrar aqui. Eita, Jesus. Mas é foda, mas o nível tá bom, né? Eu não conheço, né? Longe de mim conhecer, mas é isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. A senhora tem um respeito por quem?
Olha, por pessoas que são caridosas. Eu acho belíssimo praticar a caridade. As pessoas que são, assim, genuinamente caridosas. Cadê? Tava aqui, eu perdi. O que a senhora menos gosta? Na senhora. Em mim? Em ti. Eu acho que eu sou tagarela. Eita. Acho que eu preciso me controlar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse joguinho. Acho que foi tudo. Eu fiz 35. Então eu vou voltar pra lá, viu? O que eu não vivo sem. Eu diria, eu não vivo sem pessoas bem-humoradas ao meu redor. Isso pra mim é muito importante. A parceria e o bom humor das pessoas ao meu redor. Muito legal. Advocacia. A advocacia pra mim é uma paixão, é uma vocação, né? Não vivo sem. Tô pegando na minha mente aqui agora. Agora tá bem espontâneo aqui. Uma água aqui pra pegar. Isso. Estamos em dezembro, chegando no final do ano. E quando chega o final do ano, a gente fica com aquele sentimento, tanto de arrependimento, quando a gente tá cheio de conta para pagar, Senhor, repreende, Pai. Ou aquele sentimento de gratidão por ter chegado mais um ano. Se a senhora fosse fazer uma retrospectiva de 2023, os sentimentos, os vários sentimentos e as emoções que a senhora sentiu esse ano, o que 2023 trouxe para a senhora? Veja. Como Acho foi que o 2023? a palavra que resumiria o meu 2023 foi maturidade. Meu 2023 me trouxe muita experiência, boas e não tão boas, mas que o resultado foi o meu amadurecimento, né? Esse pós-pandemia, na verdade, eu diria que eu amadureci bastante. Então, esse amadurecimento, para mim, seria a palavra do meu ano 2023. Né? Acredito que resuma bem e bastante. Amadurecimento. É isso aí. 2023 foi o ano que teve muitas guerras, querendo ou não, foi um ano ainda pós-pandemia, estava tendo aquele volta ao normal, mas eu creio que Deus ele nos sustentou, chegamos até aqui. 2024 tem muita coisa para acontecer. Doutora Vitória, suas últimas palavras aí, o que a senhora achou do podcast? Olha, Ficou nervosa? Olha, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, porque você me deixou absolutamente tranquila. É muito gostoso falar um pouco, falar sobre a gente, até se conhecer melhor. Então, quando a gente recebe essas perguntas, agora principalmente desse bate-bola, a gente se reflete bastante sobre, de fato, quais seriam os arrependimentos, quais seriam as palavras ali, quais seriam as nossas paixões, o que é que a família é de importante na nossa vida, o que é que ela representa na nossa vida. Mas eu agradeço demais o convite. Para mim foi uma honra, na verdade, ter sido convidada para cá. Todo nosso. E adorei a conversa, o conteúdo. Acredito eu que a gente possa agregar um pouco mais a vida das pessoas, não só hoje, até em outras oportunidades. Sim. Mas é importante, foi muito importante a gente bater, principalmente nesses pontos, tocar nesses pontos da violência, né, de onde eu devo pesquisar, onde eu devo procurar, quem eu devo recorrer. Então, assim, eu encerro, de fato, retornando para esse assunto, né? Porque eu acho importante. Então, assim, sempre que houver o menor indício, né, de violência, de violência doméstica no ambiente, sempre que você perceber num outro ambiente, chegue, converse, se coloque para ouvir. É importante isso. As pessoas precisam se sentir acolhidas e protegidas. Então, a escuta é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia. Então, sempre que houver o menor sinal de violência patrimonial, de violência emocional, de violência financeira, a pior delas, que é a violência física, ou pelo menos a que a gente vê mais danos, né, visualiza de fato mais danos, ao menor sinal é importante que a gente busque ajuda, busque socorro, procure os meios disponíveis e são muitos os meios. Então, isso eu acredito que seja o resumo da nossa conversa. Então, tá aí, trouxemos aí doutora Vitória, que trouxe esse
amparato jurídico também. Como é? Eu tentei falar aqui uma palavra, mas aparato. Mas teria. Trouxe, eu diria que informações jurídicas mesmo, para que a gente... Sim. E tem uns minutinhos por ali, e eu quero dizer uma coisa aqui. Teve um tempo que eu pastoreei uma igreja em Alhandra, cidade de Alhandra, distrito Mata Redonda, e eu sofri, doutora, uma fake news horrível. Sofri uma fake news horrível. Vai ser minhas considerações finais, eu faço esse adendo, depois a gente encerra, tem uns minutinhos aí para a gente fazer isso, para não ficar nesse vácuo. E já entra como até um desabafo. E muitos perguntaram como foi, o porquê aconteceu, sendo que eu terminei por conta da informação falsa, por causa da fake news, perdendo naquele lugar, por algumas pessoas, a credibilidade. Então, assim, eu quero dizer para vocês que pensem antes de falar. A Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. E a Bíblia também diz que quando a gente usa de misericórdia, Deus também usará de misericórdia para com nossa vida. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você pensar em julgar, pensar em falar, pensar em levantar uma falsa acusação sobre alguém, além, como a gente viu aqui, do peso da lei, do peso jurídico, porque também você pode sofrer uma reação dessa ação, porque você pode levar até um processo. A senhora já fez algum processo assim, de alguém que levantou uma calúnia e tal, e levou aos tribunais? Já sim, a gente já entrou com processos. Como foi o desfecho da história? Sempre é o outro lado pedindo desculpa, sendo punido. Uma punição. Veja, a gente teria que ter mais 2 horas para conversar, né? Mas um exemplo, a punição punições mais que acontecem. Simples seria a prestação de serviços comunitários, sim. Entrega de cesta básica. Isso porque levantou uma falsa informação sobre falsa informação. E a prática reiterada, lembre-se que a gente está falando agora em réu primário. Sim, né? tem esse A pessoa que ponto. Nunca fez ali uma transação penal, não tem ali um histórico. Pega aquele Exato, tá zerado. Se houver reincidência, a gente pode chegar a outras medidas legais de punição. Até ser preso. Até chegar ao limite de ser preso. Cuidado, meu irmão. Que é a restrição de liberdade. Não fale não, você vigie. Porque, e outra... porque a gente precisa ser muito responsável com o que a gente fala. A gente hoje, inclusive por conta das mídias digitais, todo mundo tem muito acesso a muita coisa e muita liberdade para falar o que quer, onde quer, quando quer. Dizem que a internet é terra sem lei. E na verdade não é. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em cada palavra dita, em cada ato praticado, porque tudo, ou quase tudo, pode haver uma responsabilização. Então a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando que aquilo que a gente não quer para o outro, ou melhor, para a gente não faz com o outro. Né? Então, assim, mas novamente dizendo que graças a Deus, quem conhece, quem acompanha, sabe quem é Pastor Carlos e graças a Deus houve um desfecho maravilhoso. Por mais que, quando a gente fica do lado errado da história, eu costumo dizer que perdoar não é esquecer, porque não temos amnésia. Mas perdoar é lembrar e não doer. Mas isso não significa que você vai andar junto novamente. Mas o perdão, ele precisa ser liberado. Falta quantos minutos aí? Queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui nesse podcast, trazendo Doutora Vitória. Manda o podcast, o nosso primeiro episódio de outros e muitos que virá aí. Deixa seu like, comenta, compartilha, que a gente vai responder a todos vocês. Gratidão e que Deus abençoe. Até a próxima.